Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Vou chamar o Dr. William. Oi, Adriana, tudo bem? Como é que estão as coisas? Friozinho, né? Você tá bem? Boa noite para todo mundo. Tô esperando o Dr. William. Oi, tudo bom, Elaine? Tudo bem? Esperando o Dr. William para a gente conversar, já chamei, né? Tudo bem. Muito frio, Dri, bastante frio. Eu acho que eu falei, eu dei uma olhada na janela aqui, tá com uma cara de inverno já, né? A gente já tá mais encolhido, tá bem complicado, né? Ai, que bom que sua mãe vai assistir, fico feliz. Doutor William vai falar uma série de coisas, né? Vai falar sobre depressão, sobre como é que é essa questão do estresse, como é que tá tudo isso. Vamos esperar ele entrar um pouquinho, né? Pra gente poder começar. Eu já chamei ele, né? Já enviei um convite para ele. Vamos esperar ele entrar pra gente poder conversar, né? Para saber um pouco mais, ver o que a gente faz, ver como é que a gente lida com tudo isso, né? Eu falo que neste momento essa questão toda do estresse não é só para o idoso, mas de uma forma geral para todos nós, né? Tantas coisas estressantes, né? Tudo bom, Denner? Tudo bem? Tô falando oi para todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o doutor entrar para a gente poder conversar, né? Já enviei um convitinho para ele entrar, para a gente já começar a nossa live, falar um pouco disso, né? Vamos falar dos sintomas, dessa questão do idoso, vamos conversar um pouquinho de saúde. A gente já conversou algumas coisas no sentido de que como é importante a gente falar sobre isso, né? Não só para a questão do idoso, mas eu acho que de uma forma geral, né? De uma forma geral em que sentido? Nos últimos dias a gente tem ficado muito estressado, a gente tem passado por uma série de coisas, né? Olá, tudo bem? Estou respondendo para as pessoas. Já enviei um convitinho para ele, vou enviar de novo. Ele entrou. Ele já está entrando. Olá, Olá, boa bem, boa boa noite, noite. doutor, tudo bem? Que bom. Olha, só um Você sabe segundinho, deixa eu organizar aqui para ficar é, numa boa posição para mim, para todo mundo. é isso, perfeito. Eu acho que tá ótimo, né? Deixa eu... Parou um pouco, parou um pouquinho o vídeo, mas já voltou. E aí, como é que tá, Sil? Eu também. É que nesse horário, esse horário às 20 horas, tem tanta live, tanta coisa, né, doutor, que a internet fica um pouco. Até eu falo que até a própria internet fica estressada, né? Ela fica cheia dessa tensão toda, de todo mundo tá, né? Sim, Então, as pessoas estão começando a entrar, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim para as pessoas
falando sobre os cuidados com o estresse, do manejo do estresse do idoso. Voltou, Silvia. Pode continuar você aí. Então, ó, eu vou falar um pouco de mim, né? Eu sou a Silvia, eu sou psicóloga, né? Eu tenho 25 anos de profissão, né? E trabalho, uma parte do meu trabalho é com o idoso, né? Eu fiz algumas pesquisas no ambulatório do Proter, do Programa da Terceira Idade, né? E a minha pesquisa foi relacionada à questão do idoso para lidar com a depressão, né? Fazer uma psicoeducação. Então, um grupo de idosos que estavam sendo atendidos no HC, nós selecionamos e aí nós fizemos uma psicoeducação. Um estudo que veio da Holanda, que trabalhou como é que a gente ensinava esses idosos a lidar com a depressão, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? E eu atendo idoso também no consultório, né? Eu falo que eu gosto muito, né? Acho que é um trabalho maravilhoso, né? Eu falo que agora, nessa situação, é um trabalho que, às vezes, você precisa fazer com eles até mais de perto, né? Porque muitos idosos estão... Por exemplo, alguns dos meus idosos moram sozinhos, né? Alguns dos meus idosos têm uma série de coisas, já estavam deprimidos, estão tendo sintomas de ansiedade. Então, esse tema que a gente vai falar hoje, ele é muito importante justamente não só para o idoso, para o familiar, para os cuidadores, eu acho que é de uma forma geral, né? Uhum. E também para as pessoas entenderem, né, doutor? Sim. Bom, é um tema muito presente, é uma realidade muito grande e, bom, é o momento do agora. Me apresentando um pouco, eu sou o William Rezende, eu sou médico neurologista, eu sou fundador da clínica Regenerate. Eu tenho também um canal no YouTube que eu falo sobre vários temas relacionados à neurologia. E eu tenho três grandes especialidades, que é de dor, Parkinson e sono. E como um grande público meu é de idosos, eu acabo sempre lidando com os idosos no dia a dia e vendo os seus dramas e os dramas dos familiares. E bem, o tema de hoje que eu escolhi é para falar sobre o manejo do estresse do idoso durante o período da quarentena. Porque a quarentena já sabemos que é um problema inicial é um problema de estresse para praticamente todo mundo. Quase todas as Sim. pessoas têm um problema a mais de estresse, um acréscimo no estresse delas por conta da quarentena. E isso não é novidade, isso é por vários motivos. Desde que pessoas que estão com medo real de um problema real, que é o vírus, que realmente ele pode aumentar o risco de vida das pessoas, desde que é um problema que também afeta a sociabilidade das pessoas, as pessoas ficam mais sozinhas, as pessoas têm menos contato físico, têm menos toques de um dos outros, tem menos o contato das familiares, das pessoas, das reuniões que todo mundo gosta e quer ter e é saudável. E além de ter maiores cobranças, maiores deveres, maiores até responsabilidades e mudanças de rotinas. E bem, como isso tudo soma-se um grande número de elementos que aumentam o estresse das pessoas no dia a dia, isso começou também a refletir no aumento do estresse dos idosos. E, diferentemente dos jovens, que têm a mão e com muita facilidade, muita propriedade, o contato com tecnologia. O jovem facilmente consegue lidar com o estresse tendo outras saídas. Não facilmente, né? Porque também tem dificuldades, mas facilmente ele consegue interagir em redes sociais, ele consegue usar Netflix, ele consegue
usar o celular, computador e outras medidas que ajudam a ter mais distração do que o idoso, justo porque também não tem tanta facilidade quanto isso. E fora que o jovem tem menos temores pela vida do que o próprio idoso. Bom, É, o que são... doutor, está cortando um pouquinho. Se você vir um pouquinho mais perto, acho que a gente escuta um pouco melhor, porque está cortando um pouco o som. Isso, né? Isso, aí fica melhor. Tá. E aí você estava explicando que o jovem ele tem algumas questões que ele pode, ele encontra atividades, ele consegue se socializar de algumas maneiras, né? E os idosos, eles começaram, muitos dos meus idosos começaram a entrar agora nessa questão da era eletrônica, Sim, né? o mundo da Começaram a se tecnologia familiarizar agora. é um mundo da tecnologia que não é tão fácil ou tão íntimo para os idosos como é dos jovens de maneira geral. Bom, o que que é... E como a gente reconhece o estresse no idoso? Tipo, está falando que tem um estresse, como é que eu vou saber que o meu idoso está estressado? Como é que eu vou reconhecer que a pessoa que eu gosto ou uma pessoa que eu conheço possa estar estressado? Primeiro, a gente tem que perceber mudanças no comportamento. Se aquele idoso normalmente era uma pessoa que é sorridente, conversa tranquilo, começa a ficar um idoso que fica praguejando, que fica só reclamando, que fica brigando, que fica muito mais hostil, que fica muito mais agressivo. E isso já é um sintoma que pode ser do estresse, não só. Se ele muda rotinas de alimentação, por exemplo, ou começa comer muito, ou especialmente começa a se alimentar só de alimentos muito fáceis de ser preparados e comer muito uma alimentação muito monótona e tipicamente muito rica em carboidratos. Começa a comer só pão com manteiga e café com leite. Toda hora, pão com manteiga e café com leite. Chega na hora do almoço, pão com manteiga e café com leite. Na lanche da tarde, pão com manteiga e café com leite. Na janta, para variar, bolachinha, creme cracker com manteiga e café com leite. Então, isso é uma rotina E alimentar. é E interessante isso, né? Porque é muito importante essa questão de perceber, né? Das pessoas começarem a perceber esses pequenos sinais que o senhor está falando, não? uhum. Então, isso são sinais do estresse no idoso. Ele começa a ter uma monotonia alimentar. Outra coisa do que o idoso está estressado, ele começa a ter menor cuidado com a higiene pessoal. Ele, se é um idoso que tipicamente faz a barba, que se veste, ele vai começar a não cuidar disso, ele vai começar a não prestar tanta atenção na higiene pessoal, ele pode começar a ficar de pijama ou não ter os demais cuidados que ele habitualmente tem e que gosta de ter. Ele pode começar a ter transtornos de sono, começar a acordar cada vez mais cedo, porque está ficando preocupado, ele está ficando estressado. Ele pode começar a querer dormir durante o dia, porque justo não dormiu bem durante a noite e fica fadigado durante o dia. Ele pode começar a ter sintomas de leves confusões. Isso não quer dizer que ele esteja ficando demente, mas ele pode começar a ficar confuso justo pelo tamanho do estresse. Quanto maior o estresse, pode fazer a pessoa acabar tendo pequenas confusões. Ele pode começar a ter sintomas pelo corpo alimentar, de intestino, de bexiga, ou de começar a ter uma excessiva preocupação também com problemas de saúde.
Às vezes ele nem está doente ou não era de doença e começa a ter milhares de preocupação. Tô com isso, tô com aquilo outro, etc. E às vezes, por exemplo, também medo de dormir. Isso é muito comum. Se ele começa a ficar muito estressado e começa a ficar temerário pela vida dele, ele começa a ter um estresse tão grande que tem uma dificuldade muito grande de iniciar o sono e é difícil dele pôr em palavras às vezes, mas às vezes é medo de dormir e não acordar. E parece simplório, mas é comum isso. E É, sabe, doutor, ele pode, por exemplo, não verbalizar, mas a gente pode perceber que ele está evitando dormir, que ele está demorando a sim, ele dormir, por vai exemplo, que ele evitar não vai dormir na dormir, ele cama. fica mais tarde na televisão, ele fica apreensivo para que alguém fique no quarto com ele, fica querendo manter as luzes acesas o tempo todo e não mantinha a luz Uhum. acesa antes, e assim por diante. Isso tudo são sintomas possíveis do estresse no idoso. E por que pode ter estresse no idoso na quarentena? Porque é um período de ameaça imediata à vida e de isolamento social. O idoso ele já tem a rotina deles e a forma dele manter e nutrir as suas relações sociais, de fazer a sua atividade física, de aliviar o estresse dele. E o idoso ele sabe que em algum momento vai chegar o fim da vida dele. E o vírus que está aí, todo mundo só fala que é vírus que mata velhinho. E, pô, um idoso que é um velhinho vai ficar com medo porque o vírus mata velhinho. E isso é realmente algo Verdade. temerário. O vírus é algo que deve se ter medo, sim. Não pode ser uma coisa leviana. Mas a gente pode lidar disso com várias maneiras. Bom, eu tenho uma paciente que eu vou contar uma história que foi fenomenal. Essa paciente, ela é uma italiana, ela é uma figura e ela sempre foi aquela mama de cheia de família, tem 3 filhas, casa cheia, tudo cheio de comida, aquela fartura, aquela beleza e sai para lá fazer fisioterapia 3 vezes na semana, vai outro dia num outro médico, vai outro dia no povo da igreja, vai visitar a família, aquela velhinha que tipo, tem 80 anos ativo o tempo todo. E aí, o que que acontece? A Doninha, só um segundo. Acho que o vídeo do doutor parou e o doutor estava conversando sobre essa questão de todos os sintomas, né, que a gente pode observar no idoso. Então, ele falou do sono, ele falou da alimentação, né? Em casa, ficou só ela e a cuidadora. Nossa, isso acabou com a minha paciente. Ela antes tinha uma vida totalmente ativa, totalmente cheia de vida, fica trancada e ela tendo todos os fatores de risco do mundo e mais um pouco. Idosa, 82 anos, diabética, hipertensa, doença inflamatória, mais não sei o que, tal, 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 tal. Bom, com esse tanto de problema, o que, que aconteceu com a minha italianinha? Ela não falaram que. Ela falava que estava tudo ótimo, ia falar com as filhas, está tudo ótimo, tudo ótimo. Mas comecei a ver que a glicemia dela começou a ficar só descontrolada. A glicose só subindo, a glicose só subindo, a glicose só acima da média histórica dela. Não conseguindo controlar a glicose dela. Ela começa a acordar de noite várias vezes para fazer xixi, coisa que ela não faria. Ela começou a acordar 3, 4 vezes à noite para fazer xixi. Ela começou a ter dores.
que já não tinha há muito tempo, que já estava controlada. Eu falei, gente, esse treco tá errado. Vamos verificar essa história aí e ver. Aí vi a minha senhorinha, ela estava estressadíssima. Ela estava com cortisol lá na altura. Eu estava achando que ela estava até infectada. Eu mandei fazer exame de sangue, fazer exame de urina e ver se não era infecção que estava elevando a glicemia, que estava piorando ela, estava dando essas coisas todas, não era nada. E o cortisol dela lá no infinito. E ela estava em um puro estresse, uma pura pilha. E como não tinha filhas, não tinha mais ninguém, não tinha fisioterapia, não tinha médicos, não tinha nada, ela começou só a comer pão. Comeu pão, 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 macarrão, pizza. Pizza, macarrão, pão, não sei o quê. E a diabetes dela foi lá para a altura. Bom, a gente teve que fazer um verdadeiro esquema de guerra. Para poder auxiliar ela. A gente teve que, além da cuidadora que fica lá, a gente teve que fazer um verdadeiro treino da cuidadora para que a cuidadora não fosse só cuidadora e fosse também companheira e que cuidasse dela e ajudasse ela a ocupar o tempo. A gente criou uma rotina para ela, fez uma rotina direitinho, hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, vai comer isso, vai comer assado, hora de fazer os alongamentos e os exercícios pela internet da Físio, hora de chegar e fazer jogo de carta, jogo de dominó, jogo daquilo, hora de falar na internet com as filhas e com os netos, e pus uma disciplina praticamente militar nela para ela ficar tranquila. E tirei aquele programa da tarde sanguinário que vovô adora. Que vovô adora programa da tarde sanguinário. Nunca vi. Ver o povo Uma falando. coisa, você disse uma coisa muito interessante, né? Você disse, e as pessoas que estão ouvindo a live, da importância da rotina, da importância da questão do sono, alimentação, do exercício, e também evitar essas questões dos programas televisivos que chamam atenção para a tragédia. Então, vou listar as coisas todas que eu fiz com essa minha paciente, a italianíssima. E funcionou, e não foi fácil não, não foi fácil não, porque a cuidadora dela era meio pulso mole, não era pulso firme, uma mama italiana que é acostumada a mandar com o rolo de macarrão na mão, punha a cuidadora no bolso. E o difícil foi fazer a cuidadora ter pulso para aguentar a italiana lá, sabe? Mas uma coisa importante, doutor, é que não, por exemplo, alguns filhos têm esse mesmo problema com os idosos, né? Os filhos, quando vão falar para os pais, olha, não coma tal alimento, olha, não faça isso, eles também enfrentam essa mesma situação, não enfrentam? Sim, e se não conseguem ser firmes, o idoso, nesse momento, ele vai se comportar que nem criança. E não é por maldade, não é por problemas do idoso de caráter, é porque o cérebro ele acaba adotando esse comportamento nessas situações de estresse. E bem, vamos tentar detalhar um pouco tudo isso que a gente acabou fazendo. A gente tem que ter estratégia. Se não tiver uma estratégia para como fazer algo com o idoso, a gente não vai sair do lugar. Não adianta achar que vai aliviar o estresse do idoso simplesmente estando
tranquilo e mandando ele ficar de boa e deixando ele ver televisão e comer pão, que as coisas assim vão ficar e assim vão resolver. Não. A gente tem que ser proativo Verdade. e temos que reconhecer que tem um problema. Se a gente reconhece que tem um problema e somos proativos, demos o primeiro passo. E aí a gente tem que montar uma estratégia com a família. Ponto. A estratégia número 1 que tem que ter, uma estratégia de comunicação que não envolva o contato físico com as pessoas. Isso é tecnologia. Ah, mas o vovô não consegue. Ok, se ele não consegue, o que a gente faz? Hoje praticamente todo mundo tem televisão dessas finas que tem conexão de HDMI ou VHD e dá para conectar como se fosse tela de um computador. E se colocar transitoriamente ou deixar lá um computador, um notebook ou alguma coisa que o valha, ou um Chromecast, na verdade é tipo um computador mesmo, que vai se conectar à televisão grande e esse computador vai ficar constantemente ligado e conectado na internet. E o filho tem que ter um filho que saiba de computador, né? Ou então chamar alguém que saiba de computador para orientar o filho, para acessar por VPN, acessar por outro computador, aquele computador, e de lá ele liga os programas que tem que ser feito. Ah, é a hora de pôr a vovó para falar com a família. Pronto, o cara do computador da família vai lá, liga o Zoom, conecta a vovó no Zoom e põe na tela grande. E aí vai ter a câmera e vai estar vendo. E tipo, para a vovó é simples. Aí ela vai fazer o que ela faz todo dia. Ela senta na frente da televisão e vai estar conversando com a família, com os netos, com as pessoas. Vai ser fácil para ela, não vai ser uma coisa difícil. O problema do idoso é você pôr o idoso para falar: vai lá, vovó, entra na sala do Zoom, pede a solicitação. Vai lá, vovó, clica nisso, clica naquilo. Pô, vovó, você não fez isso. Pô, vovó não tem que ficar sabendo dessas coisas. E até difícil nessa questão, né, doutora? Até difícil nessa questão cognitiva, você dar esses passos todos. Eu acho que até eu, agora que estou entrando nisso, me sinto às vezes perdida. Imagina uma pessoa idosa, longe da tecnologia, o quanto isso é complicado, né? Então, por isso mesmo, o idoso que não tem isso no dia a dia, não dá para a gente pôr essa responsabilidade a mais nele. E o fato de ter uma televisão grande que vai espelhar a tela de um computador e alguém que comanda o computador à distância, isso faz muita diferença, porque a televisão grande que está filmando a vovó, todo mundo vê a vovó e o vovô vê os outros na televisão, traz uma sensação de proximidade para o idoso, que é muito melhor do que ficar vendo uma telinha pequenininha. O vovô já não enxerga bem, tem catarata, o óculos não está bem ajustado, sei lá. É um monte de senões. Se isso do computador ligado à televisão não for possível, e que é o melhor, é o mais prático do ponto de vista do idoso, é possível também telefones que são feitos para idosos. Que nem, por exemplo, eu comprei para minha sogra um telefone daquele do Oba Box, é o telefone do vovô. Ele tem botões bem grandões e poucos botões. O botão do telefone, o botão do SMS, o botão do WhatsApp, o botão da câmera, o botão das imagens e pronto. Não tem mais botões. E como os botões são bem grandões, sabe? A chance de errar é muito baixa. Tipo, apertar o botão WhatsApp e chegar lá com umas letras grandonas, que eles fazem um negócio com as letras grandes, com uma fonte grande, o idoso consegue manejar isso, ele consegue utilizar um telefone desse jeito. E aí dá para ele falar no WhatsApp, ver e tal, e assim também funciona. As estratégias de comunicação... E é uma coisa, né? E é uma coisa interessante. Doutor, é uma coisa interessante que você falou, né, para as pessoas pensarem que essa socialização, esse vínculo, faz uma diferença muito grande, não faz?
porque o idoso ele já tem poucos vínculos no dia a dia dele. E como ele tem poucos, com o coronavírus fica menos ainda. E tendo menos Exatamente. ainda, isso aumenta mais ainda o estresse. Bom, para uma outra estratégia de redução de estresse é a adoção de rotinas. Rotinas fazem toda a diferença. O idoso, ele até tem facilidade de ter uma rotina, desde que tudo fique dentro da rotina. Só que quando vem Uhum. o coronavírus e muda a rotina toda do idoso, aí tudo descamba e tem que criar uma nova rotina dentro de um novo paradigma. As pessoas não estão mais da forma normal delas de vivenciar o dia a dia, não pode mais sair, não pode mais ir na praça, ver os netos, fazer as coisas, e vai ter que criar uma nova rotina que você fica a maior parte do tempo em casa. E ter essa rotina de hora para dormir, hora para acordar, horários para as refeições, ter refeições adequadas para cada horário, almoço ser almoço, a janta ser janta, café da manhã ser café da manhã, com alimentos corretos e saudáveis, isso faz muita diferença. Também tem que ter dentro dessa rotina as atividades de lazer e as atividades de estímulo mental. Por exemplo, tem que ter nessa rotina um mínimo de atividade física para o idoso sair, mexer um pouquinho, alongar. Ele pode sair com máscaras, desde que seja para caminhar ao ar livre e não interagir com ninguém. Não é para caminhar e ir na farmácia, ir na feira e ver o vizinho, não. Se for para caminhar na rua um pouco somente, sem interagir, sem ficar com nada, pode caminhar e voltar, ok. Até mesmo porque pega É uma sol. das coisas importantes. Uma das coisas importantes, né, doutor, que você falou agora, é essa questão do sol, né? E realmente, eu tenho percebido, eu acho que muitas pessoas até têm colocado aqui, que os idosos ficam sentados, às vezes, na frente da televisão, com essa questão toda, Não, o a movimento televisão a do gente vai sofá para a ter, cozinha. tem redução de tempo de televisão. E Uhum. o da sair na rua um pouquinho para fazer uma caminhada é extremamente saudável. Qual que é o objetivo? Caminhar. Só isso. Sair de casa, pegar um sol e caminhar. E, se possível, alongamentos. Ok. Se possível, pode comprar aparelhos de massagem. A massagem é extremamente saudável e importante para manter o bem-estar psíquico, diminuir o estresse. Se tem certos aparelhinhos que fazem massagem, seja para a senhorinha aplicar no senhor dela, um idoso aplicar no outro, ou Ah, pelo cuidador aplicar no idoso. Os aparelhos de massagem, eles reduzem o nível de estresse. Isso já é comprovado, isso é científico e faz diferença. É, é eu acho uma dica importante que você falou agora, porque muitas pessoas, umas duas pessoas colocaram que essas dicas também servem para os cuidadores e para os filhos. Essa questão da massagem, às vezes você não pode ir numa fisioterapia, você não pode fazer algumas coisas, mas você pode fazer uma massagem no sentido mais relaxante, não chante da pode? coisa. Sim, é, o fazer dentro dessa rotina de hora para acordar, hora para se alimentar, hora para dormir, hora para caminhar e de preferência que seja todo dia pela manhã, mesmo horário, hora para fazer alongamento, hora para cuidar da higiene pessoal, hora para o lazer, massagem, por exemplo. Televisão pode ter também, mas com um tempo reduzido e não ficar vendo programa sanguinário. Hora de jogos que estimulam a mente, pode ser dominós,
jogar cartas, jogar palavra cruzada, jogos de palavras, ou até mesmo jogos eletrônicos. Tem muita gente que gosta de jogo de celular, de ficar juntando peças ou coisas do tipo. Ou também, e também hora para interação com a família. Isso é muito importante de pactuar com a família. Se pegar os filhos, os netos e colocar todo mundo e falar, terça é dia de um, quarta dia de outro, quinta dia de outro. Todo dia alguém, num determinado horário, faz uma live com o vovô e fica um pouquinho com o vovô. Aí todo dia vai ter alguém para ter um pouco de conversa a hora da família com o vovô. Isso faz muita diferença para o idoso. Isso faz muita diferença para o idoso. Ele é o horário do dia que ele vai aguardar. Ele vai ter aquela expectativa para ter a interação com a televisão, com a janela mágica que traz família. E o que também é extremamente importante? Reduzir o número de informações negativas. Pelo amor de Deus, se no WhatsApp do vovô só chega notícia de gente falando que tem velhinho morrendo, que tem gente morrendo, não sei quantos gente morreu, sai desse grupo de WhatsApp. Se na televisão só tem canal de gente falando de coisa sanguinária, não sei quantas pessoas morreram, tantos velhinhos que foram assassinados, desliga esse canal. Se o rádio só tá falando a morte, a pandemia, a economia acabando, desliga isso. Puta, já não precisa mais do que a vida com as suas dificuldades. A gente pode fazer o dia a dia mais tranquilo, com menos dificuldades, já pelo menos limitando o número de informações negativas que vão chegar a ele. E se o idoso tem uma preocupação real com a vida dele, saber se ele realmente vai estar vivo, se ele realmente não vai morrer, e se ele pegar o coronavírus. É uma preocupação real. Tem que falar muito abertamente, tem que ter alguém para conversar abertamente, sinceramente. O perigo é real, sim. Você é do grupo de risco, sim. Mas você e nós estamos fazendo o que é o correto. Nós estamos tomando todas as medidas. Você está lavando as mãos o tempo todo. Não está vindo estranhos na sua casa. Tudo que chega é lavado. Toda vez que sai, usa máscaras. Você está controlando os demais sintomas. Você tomou a vacina da gripe. Faz o que é possível. É só não deixar os filhos quererem vir encher de amor o vovô no Dia das Mães, que senão fica cheio de mãe doente depois do Dia das Mães, sabe? Tem que ter... E uma coisa importante que você falou, essa questão, né, de tomar cuidado com essas doenças, continuar nesses controles do diabetes, controle da hipertensão, controle disso, é muito importante, porque o que eu tenho visto é que muitas pessoas não estão fazendo esse controle todo esse tempo. Então, por exemplo, a pessoa não foi fazer exame, não foi ao médico. Que, além de ter essas devidas proteções, que tem que se falar diretamente com o idoso, que sim, o problema é real. Sim, existe o problema, existe a ameaça, mas estamos fazendo o que tem que ser feito. Está sendo feito o que pode ser feito. E fazendo o que pode ser feito, isso é suficiente para ter tranquilidade. E que é importantíssimo, até mesmo para diminuir o estresse dos idosos, ele continuar mantendo
a rotina dele de cuidar de saúde. Eu mesmo fiz diagnóstico de AVC aqui no meu consultório de 3 pacientes durante a pandemia. Olha que absurdo, todos esses pacientes tiveram AVC, estavam com sintomas de AVC, não foram para o pronto-socorro, marcaram consulta comigo, esperaram chegar a consulta, vieram aqui para eu poder dizer: você está tendo um AVC, vá para o pronto-socorro. Então, esse é o tipo de coisa que é inimaginável, não dá para a pessoa morrer de infarto, de AVC, por medo de possivelmente pegar coronavírus. Não dá. A matemática aí não fecha. A matemática aí estraga mais. E agora? Igualmente, E agora, doutor? Silvia, espera aí. Igualmente, é importante manter o controle das doenças que têm que ser controladas. Tem que continuar indo no cardiologista quando tem que ir no cardiologista. Tem que continuar indo no oncologista quando tem uma doença oncológica. Não é porque chegou o coronavírus que o câncer dá trégua. Não é porque chegou o coronavírus que o Parkinson ele estaciona. Tem que continuar cuidando das patologias que tem cuidado contínuo. Não é porque chegou o coronavírus que não pode mais fazer fisioterapia. Isso não existe. Tipo, se não faz a fisioterapia, o vovô vai ficar todo entrevado, vai ficar todo duro, vai começar a cair daqui a pouco. Aí ele cai, quebra um fêmur, bate a cabeça, tem um hematoma subdural. Não é para parar. Se para, a pessoa tem prejuízos e danos que podem ser muito difíceis de recuperar ou às vezes ser irreparáveis. Não dá para ser negligente com o que tem que ter cuidado contínuo. E até o fato de cuidar do dia a dia da saúde, isso reduz o estresse. Se o idoso vai no consultório de um médico, vai na psicóloga, vai no fisioterapeuta, vai no que ele vai no dia a dia, só o fato dele manter essa rotina, isso reduz o estresse dele. E, mais que isso, previne outros problemas. Bom, além disso, isso é a rede social do idoso, faz parte da rede social do idoso. O idoso tem uma rede social e faz parte da rede social do idoso os diversos serviços de saúde. Médicos, fisioterapeutas, terapeutas. Por quê? Isso é a rotina do idoso. Isso é uma das redes sociais do idoso. E se você priva ele disso também, você também priva ele, vai fazer uma privação de uma rotina que é saudável para ele. Bom, uma coisa interessante, né, doutor? Idoso, tem outras redes sociais que a gente nem sequer imagina. Por exemplo, vizinhos, porteiros, zeladores. Isso tudo faz parte da rede de contatos, da rede social de um idoso. E isso vem do último tópico que eu ia falar, que é um dos mais difíceis, que, Silvia, agora eu não vou ter mais, porque já está acabando o tempo. É do cuidado do idoso que mora sozinho. Que o idoso que mora sozinho, esse é um dos pontos mais difíceis que tem para lidar, porque é o de maior desafio. Aquele que tem um cuidador, aquele que tem um familiar, aquele que tem alguém, ele tem alguém. Primeiro, começa pelo ponto. Nenhum idoso deveria morar sozinho. Nenhum deveria morar sozinho. Pelo simples fato que o idoso pode cair, quebrar o fêmur e não conseguir nem sequer se arrastar para pegar um telefone e chamar alguém. Ou gritar para chamar alguém. Isso é real, isso é realidade. Tá? Isso não é brincadeira, isso existe. Eu já tive idosos, pacientes meus, que passaram por esse tipo de calvário. E pessoas que moram sozinhas no seu apartamento, são independentes e moram sozinhas,
essas ainda assim têm que ter alguma rede social. E nem que seja as pessoas do seu condomínio, nem que seja o porteiro, nem que seja o zelador, nem que seja a pessoa que leva as compras, as comidas, a padaria para o idoso. Essas pessoas, elas estão, nem que seja elas indo verificar se o idoso está vivo. Elas estão indo ver se ele está saudável. Elas veem se ele não está tossindo e manda ele ir no pronto-socorro, que às vezes agora o idoso ele está com sintoma de Covid e nem para poder ir no pronto-socorro para cuidar antes que comece a ficar grave, ele não vai porque ele tem medo de pegar Covid. Sendo que às vezes ele já está com Covid. Bom, e isso É tudo é verdade. um estresse muito grande. Se o idoso mora sozinho e não vai mudar essa situação, que eu não recomendo nenhum idoso morar sozinho, que faça coisas, pelo menos, para diminuir o risco disso. Desde pôr o computador com a televisão, com fácil acesso para um Zoom, para um Skype ou para o que for. Instalar câmeras na casa do idoso para que os filhos ou alguém possa ver se ele está lá mexendo, se ele não está caído, se ele não está passando mal. Ter aqueles relógios ou colares de Tem uma pulseira, né? atendimento que a pessoa aperta o botão e já chama socorro de imediato. Ter programas de ajuda de pet terapia. Existem ONGs, existem instituições que têm pets treinados, higienizados, que eles vão lá e deixam o cachorrinho passando um tempo com o vovô e depois leva para outro vovô, sabe? Uhum. São todas essas recursos, e a gente tem que usar cada vez mais de recursos de tecnologia e de redes sociais e de pessoas que fazem parte, mesmo que de forma indireta, do convívio do idoso, para que ele não seja um idoso sozinho minguando a mais na quarentena. Pois antes ele pelo menos tinha um clube para ele ir, antes ele tinha uma academia, antes ele tinha um centro do idoso, antes ele tinha alguma coisa. Agora ele não tem nada, agora ele tem a televisão que vai jogar notícias sanguinárias. E isso vai aumentar muito o estresse do idoso. Muito. A ponto de ver aqueles sintomas todos que eu disse, de se alimentar mal, dormir mal, ficar mais doente, desnutrido, etc. e tal. E para não ter isso com o idoso que a gente ama e que a gente gosta, que o idoso, que ninguém gosta dele, tadinho, não vai ter ninguém que vai cuidar dele. Mas quem a gente tem os nossos para a gente querer cuidar, a gente tem que tentar conectar ele digitalmente. A gente tem que combinar as pessoas que moram no edifício dele, as pessoas que vivem com ele, para poder estar com ele. Às vezes, por exemplo, tem outros idosos que moram sozinhos também naquele condomínio. Sim. Combina de descer um com o outro de máscara, não sei o quê, e ir lá embaixo trocar uma ideia, cada um respeitando o seu espaço, para pegar o sol junto, mas distante. Algo Eu assim, acho que, eu algo acho que assim para manter essas um mínimo estratégias de interação. E manter segurança. Segurança sempre, porque um idoso sozinho e não indo a lugar nenhum, ele facilmente fica sem comida, sem remédios, sem sim. troca, sem mantimentos, sem materiais de limpeza e etc. É uma gama de coisas. E como esse idoso é um dos mais difíceis, igualmente para ele vale a pena montar uma rotina, só que tem que tentar verificar se essa rotina está sendo feita, nem que seja à distância, com câmeras lá para ver, ó, vamos ver se o vovô acordou. Opa, liguei na câmera, vi, não, o vovô acordou, tá andando lá pela casa. Ah, vovô tem que almoçar, vamos ver se você está preparando almoço ou você está indo comer pãozinho. E
É Dessas vários verdade. tipos de coisa. É, E bem, gente, vamos seria fazer, Silvia. um monitoramento, seria um monitoramento à distância. É É um nesse monitoramento à sentido, né? distância. Vamos, então, encerrar a parte positiva e ir para perguntas e respostas para quem quiser. Então, eu queria falar, falar essa questão toda, porque assim, falar algumas pessoas que estavam na live, entre as pessoas que estavam na live, tem a Norma, que criou uma corrente do bem. E ela falou para a Calanto na semana passada de como funciona exatamente a corrente do bem, que é uma pessoa que liga para um idoso que está sozinho, que tem contato para perguntar como você está, essa interação social. Então, essa corrente do bem é uma coisa muito importante, que é o que você disse, eu não tenho ninguém, mas eu tenho alguém que me liga, que eu ligo também para alguém, que eu combino com essa pessoa, que eu sou um elo Sim, dessa corrente. Então, a norma que acabou entrando, ela nos ajudou nesse sentido. Então, existe isso, né? E uma coisa importantíssima que você falou, a questão toda dos cuidados, da rotina, de quem está morando sozinho, né? E de quem, às vezes, também está com cuidador. Né? Nesse sentido, eu já queria que nós já estamos finalizando, mas queria falar da Acalanto, da uhum, Conceição. Né? No sentido de que a Conceição, ela tem essa questão dos cuidadores, ela orienta os cuidadores, ela trabalha muito nessa linha de um cuidador está prestando atenção a tudo. E ela vem pensando nisso e, por esse motivo, organizou toda essa live que nós estamos fazendo hoje, outras lives de especialistas, justamente para fazer exatamente o que você falou, estratégias, para a gente conversar, para a gente ter ideias novas. Eu acho que você trouxe tantas ideias novas, eu já queria te agradecer pelas ideias maravilhosas que você trouxe no sentido da informática, do cuidado com o animal, da criação da rotina, né? E agradecer a Conceição nesse sentido de abrir todo esse espaço para a gente discutir a saúde do idoso, né? No sentido da saúde num todo, não é verdade, doutor? sim. Bom, vamos ver as perguntas aqui. Gente, eu vou mandar o link daqui da live no YouTube, que aqui não tem limite de Isso. tempo. E como aqui não tem limite de tempo, aqui dá para eu poder responder mais. Deixa eu ver como é que eu pego o link aqui. Isso, porque algumas pessoas colocaram algumas perguntas falando dessa questão do cuidador, de algumas questões. Então, aí seria interessante se as pessoas que têm dúvida ou quiserem conversar, elas podem entrar no link e conversar com você depois, tirar dúvidas mais nesse Não, é sentido, agora. né? Não é depois, não. É agora. Não, agora que eu digo depois que terminar a live. Né? As pessoas que, Não, terminando a a live live, elas continua ali podem no ir YouTube. para essa A live questão, né? tá tendo a live no YouTube ao mesmo tempo. Lá tá rolando. Aqui tá. Isso. O povo aqui já tá perguntando no YouTube. Bom. Tem gente Daqui uns comentando. 5 minutinhos daqui uns 5 minutos a nossa live termina. Mas a continuação da conversa pode ir, pode fazer muitas perguntas, questionar algumas coisas, né? Até falar o que a gente não conversou, né? Tenta ver se das perguntas aí do Instagram, se tem alguma aí, você lê pra mim enquanto eu tô lendo as do YouTube aqui. Do que foi colocado, as pessoas colocaram essa questão das dicas. Uma das pessoas colocou muitas felicitações, muitas pessoas falando que foram dicas maravilhosas, e uma das pessoas colocou que as dicas para os cuidadores também foi essencial, né? Uma pessoa acabou de escrever agora, parabéns pelo excelente trabalho, né? Com essa questão toda, o cuidado não pode parar. Né, doutor? Uma das pessoas que conversou sobre essa questão da saúde do idoso, por exemplo, está frio agora. Muitos idosos têm a questão da pressão arterial, que é uma coisa que Sim, precisa cuidar, o frio né? faz subir a pressão arterial mesmo.
Bom, é esquentar o idoso, né? Não, não é botar remédio antipertensivo. Se tá frio, é esquentar a casa e esquentar o idoso. E é coisa simples assim. O velhinho tem que ficar embaladinho. Não dá para ficar velhinho desprotegido, senão eles desidratam e ficam hipotérmicos muito facilmente. O corpo do idoso E não ele sente, e produz a calor. temperatura a temperatura do idoso, o idoso realmente sente mais frio, doutor? É verdade isso? Ele produz menos calor. Ele perde calor Ah, mais fácil para o meio ambiente porque tem menos gordura. A capa de gordura do idoso ela é menor. Proporcionalmente, o corpo tem mais gordura porque tem menos massa magra. Mas, normalmente, o idoso ele tem menos proteção e perde mais fácil calor. E ele produz menos calor. O metabolismo é menor uhum. na terceira idade, como o metabolismo é menor, ele produz menos calor. Se ele produz menos calor e ele perde mais fácil, ele se sente mais frio, que é a sensação de frio, é a sensação de perda de calor. Por isso você toca nos idosos e está tudo lá geladão. E É verdade, né? o tratamento para isso é esquentar velhinho, não é outra coisa. Esquentar Essa velhinho expressão pode ser desde esquentar é ótimo. comida. É. Bom, aqui É. teve uma aqui falando, meu pai tem 85 anos, é muito teimoso, difícil de controlar, mas bom, foi só um comentário. Concordo com o médico, nenhum idoso pode morar sozinho, Uhum. tem que ter alguém da família, vírgula. Opa, não necessariamente. É, eu acho que tem que ter alguém, não necessariamente alguém da família. Eu acho que nenhum idoso deve Sim. morar sozinho. Existem coisas muito modernas que eu sou extremamente a favor, que é quase como república de idosos. São idosos independentes que cada um meio que tem o seu apartamento individual, mas eles estão os do mesmo andar ou do mesmo condomínio, eles convivem juntos. E eles vivem em comunidade, eles não vivem sozinhos. Eles têm um aos outros. E são idosos cuidando de idosos. Condomínios feitos para idosos, isso já é uma realidade. Condomínio que, em vez de estar preocupado em ter campo de futebol, ter academia para fazer lift do bumbum, eles vão preocupar e fazer as coisinhas que o idoso quer. É ter cinema, Claro. é ter jogos, é ter viagens organizadas, é ter um enfermeiro, é ter coisas que os idosos necessitam. Isso é qualidade de vida. Uma coisa que você falou que é importante, essas atividades de lazer e de prazer, né? Que nós tínhamos até conversado um pouco antes, né? Que são muito importantes para os idosos. Atividades de lazer e de prazer para eles também, né? Tem idoso que gosta de morar sozinho. Tem mesmo, mas Tem. besta dele, que tem maior risco de vida. Ser humano é uma espécime que deu certo em sociedade. Se a pessoa já está com tanta dificuldade de conviver com outras, maior vai ser a chance dessa pessoa ter problemas. E problemas vão acontecer. Problemas faz parte da vida. E quanto mais perto do final da vida, quanto maior o número da idade, maior a chance de ter problemas. E a pessoa ter E, problemas, é, maior a chance desses problemas serem graves. E eu sempre falo para os meus idosos teimosos que querem morar sozinhos: o problema não é morrer. Morrer, todo mundo vai morrer. O problema é ficar estragado. O problema é ter um AVC e ficar babando, é não falar. O problema é cair e ficar quebrado. O problema é cair, bater a cabeça e sangrar e ficar bocó. O problema é ficar
sequelado porque Doutor, errou tal doutor, coisa e... doutor Então. William, acho que faltam 24 segundos, né? Nós queremos agradecer muito a live, dizer que as pessoas podem até mandar pergunta, nós agradecemos muito. A Conceição